O que é que a gente considera um crescimento? O que a gente entende como uma forma de preferência saudável? Porque o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, para poder obter resultado, acabam mudando de uma maneira que acaba não sendo saudável para o próprio gestor ou para o próprio cabeleireiro. Quando a gente fala saudável, tem a ver com vários aspectos. Quando a gente diz em crescimento, a gente está dizendo em fazer a coisa como deve ser feita. E muitas pessoas ainda não pararam para pensar que o fato de sermos donos de um negócio, ele nos faz ter diversas responsabilidades. Entre elas, a responsabilidade, por exemplo, fiscal. Então, crescer, ele tem a ver com várias obrigações, deveres e direitos. A gente tem ali muitas obrigações. Então, quando a gente fala de crescer de forma saudável, é pensando em todos os passos que precisam ser dados para que eu consiga crescer de uma maneira em que eu não tenha problemas futuros. Pois é, mas a grande maioria dos donos de salão de beleza, eles não têm essa preocupação. Às vezes se preocupam em fazer uma atividade muito rápida. Por exemplo, tem muitos profissionais, eu pelo menos conheço na Europa, muitos brasileiros que começaram com o seu trabalho no mundo da beleza fazendo progressivas. Então, escolheram o caminho errado muitas vezes, porque escolheram trabalhar com produto que, causa problemas de saúde, produto mutagênico, produto que tem um grau de toxicidade muito grande. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, eu quero crescer rápido, eu mudei, eu antes só fazia unha, né? Eu era auxiliar de cabeleireiro e eu decidi mudar e decidi começar, por exemplo, fazendo progressiva. Não tem nada de errado começar com progressiva, desde que você definitivamente você tem uma data para parar de utilizar aquilo que foi o seu principal meio. Apesar que hoje a gente tem muitas opções e tem opções sim da gente sair de produtos que não oferecem riscos, produtos que realmente eles vêm de encontro com aquilo que você acredita, né? Então eu sei que tem também muitas pessoas que acreditam que é um produto tranquilo, que não há nada de errado, mas a gente tem que entender que o crescimento ele tem que ser saudável. Ele tem que ser saudável em todos os aspectos, inclusive quando a gente fala de saúde mesmo, de saúde física. E o que na minha opinião eu vejo, isso assim, só para ter uma noção, né? A gente falou assim, o que é o crescimento? O crescimento é crescer de uma forma organizada, saudável, de uma maneira em que não venha te gerar prejuízos. Por quê? Porque hoje você pode trabalhar muito e o que pode acontecer é que você não pagou os seus impostos devidos e depois você tem uma surpresa lá na frente. Você tem uma surpresa daqui a 5 anos, ter que recolher todo o retroativo daquilo que você nunca contribuiu, que você não fez como deveria ser feito. Então a importância da gente crescer de forma saudável, da gente poder crescer fazendo as coisas certas. Eu sei que muitos nem sabem o que é o certo. Isso é uma realidade. Muitas pessoas não têm nem sequer noção do que é ser um dono de salão de verdade. Quando eu falo dono de salão, gente, ontem à noite a gente fez uma live, tá disponível aí para vocês. Eu acredito que vai valer muito a pena você assistir, que é o que é ser, né, um DPSB, o que é ser um dono e proprietário de salão de beleza, e quem pode ser e quem não pode ser um dono e proprietário de salão de beleza. E eu deixei muito claro a respeito disso, que para você ser esse profissional, não basta ser um cabeleireiro, assim como eu expliquei que não basta ser um padeiro para ter a padaria, um doceiro para ter uma doceria, uma rede de franquias, não adianta costurar e achar que vai ter direito a uma grife. Você, de verdade, para crescer, você precisa entender todos os componentes que vão fazer com que você tenha sucesso. Muitas pessoas, por ignorância, acreditam assim, nossa, mas fulano de tal montou um salão, nem é cabeleireiro. Mas, vou contar uma coisa para vocês. Mesmo aquele fulano de tal que nem é cabeleireiro, que montou um salão, a grande maioria são investidores, a grande maioria são pessoas com visão empreendedora, são pessoas com visão de gestão de negócios. Ela tem muito mais chance de dar certo e crescer do que muitos cabeleireiros que montam salão. Acredite, eu sei, é uma triste realidade, mas é uma verdade. Então a gente vê pessoas que são empreendedoras, que estão sempre prontas a colocar ali grana, investir em algum negócio, mas ela tem uma visão muito mais clara. E às vezes eu vejo por ignorância algumas pessoas falando, mas fulano de tal nem é cabeleireiro e tem um salão.
Pois é, para você entender que são coisas realmente diferentes. E o que fez e que faz um salão crescer não é o simples ato de cortar cabelo, não é o ato de fazer madeixas, mechas, alisantes, não é o ato de você se especializar apenas tecnicamente, vai buscar conteúdos, vai buscar, fazer um curso, fazer outro, vai fazendo um monte de especialização em habilidades técnicas e muitas vezes esquece do essencial, tá? Que é o coração da empresa, que é justamente o gestor. Então, o que é não crescer? Não crescer é exatamente isso. É a gente manter o foco apenas naquilo que a gente acha essencial, que são as habilidades técnicas. Mas isso faz com que eu não cresça? Bom, numericamente você pode até agregar mais um serviço. Esse serviço pode ter um valor agregado, por exemplo, uma técnica de mega hair, ou uma micropigmentação, que tem um valor um pouco mais alto, 500, R$1.000, essa média, entre R$500 e R$1.000, R$1.500. Então, você tem ali realmente um valor agregado. Isso vai te ajudar? Vai, mas se você continuar ruim nessa questão de gestão, enquanto você não conseguir entender. Por exemplo, tem gente que cobra um valor muito mais baixo do que do mercado e ela acha que está fazendo um negócio porque é um novo serviço que ela está inserindo, só que ela queima o mercado colocando um serviço que tem um valor de R$1.500 a R$2.000, ela quer praticar um preço muito abaixo, acreditando que isso vai levar ela para o sucesso. Então, para crescer, a gente precisa crescer de forma estruturada, né? E a forma que a gente cresce, muitas vezes que o mercado cresce em desordem. Por quê? E isso, na minha opinião, não é crescer. Fazendo um treinamento e aprender mais uma habilidade, se eu ainda não tiver uma maneira organizada, e se eu ainda não tiver uma visão de negócios, e se eu ainda não conseguir precificar da forma que deveria ser, dificilmente eu vou conseguir ter esses resultados. É por isso que eu vejo ao longo dos anos, pessoas com 10, 15, 20 anos ainda sofrendo, ainda tendo dores do crescimento ou da falta de crescimento. Então, por que muitos não crescem? Porque focam demasiadamente na área técnica. O que é a área técnica? É a área de execução. Então é o ato de fazer algo penteado, loiro. Então ela foca especificamente nessa área, nessa habilidade, nessa competência. E no que se refere a dinheiro, ela acaba negligenciando. Então quando você negligencia o faturamento, negligencia o lucro. Se você negligenciar o lucro, se você negligenciar, inclusive, a forma de você precificar e comissionamento e uma série de outras coisas, você acaba sentindo os efeitos colaterais. Então, você faz muitas formações, faz muitos cursos, treinamentos, mas você ainda está despreparado para o mercado. E quando eu falo despreparado para o mercado, eu estou falando de saber lidar de fato com tudo, com toda a situação, que são os fatores externos, que são os impostos, que são esses contratempos como fecha a porta, lockdown e não sei o que, lidar com o marketing, lidar com a concorrência. Isso sim, isso sim. Então é saber lidar com o externo, saber lidar com situações que não estão sob o seu controle. Então, muitas vezes você quer cuidar daquilo que você não tem controle. E é por isso que muitos profissionais, eles sofrem. Por quê? Porque eles querem tomar conta do que tem a ver com o governo, que tem a ver com, governos que eu digo, prefeituras dizem assim, fechou a porta, tem que fechar a porta, que tem a ver com tributos que não pertencem a você. Isso, então a gente precisa ter uma maneira muito clara, eu tenho que cuidar do meu negócio de forma em que eu consiga me proteger e eu consiga fazer com que o meu negócio cresça, independente dos fatores externos. E muitas pessoas sofrem e acabam fechando. Por quê? Porque não se prepararam para poder identificar esse ambiente externo. Então eu vejo cada vez mais os profissionais focando nessa questão. Porque eu vou ter que aprender essa técnica, porque agora a moda é o liso, sei lá das quantas. Aí ela acredita que o segredo do sucesso dela vai estar no liso do não sei o que das quantas. Enfim, mais uma frustração, faz o curso, realmente investe uma grana, vale a pena. Em termos de competência e habilidade, ela adquiriu mais uma, excelente, mas ela ainda está tendo dificuldade em precificar ou coisas a mais que são extremamente importantes. Então, cada vez mais eu consigo ver isso muito claro, né?
que as pessoas confundem crescer o salão só o fato de ter um espaço físico já é o suficiente para ela, pode-se dizer assim, se acomodar. Não sou mais funcionário, eu não dependo de ninguém, eu não corro nenhum risco de uma hora a pessoa não querer o meu trabalho. Então cria-se uma atmosfera, uma bolha em que ela se sente extremamente protegida. Mas crescer vai muito além de um espaço físico. Crescer vai muito além de você ter um ponto comercial. Crescer realmente, por exemplo, tem pessoas que têm um salão, às vezes é até um salão grande, mas ele já é um salão falido. Tem muitas pessoas que já começam com o seu salão de beleza falido. Ou seja, ela ainda não analisou que as contas dela estão sempre negativas, que a entrada está mais baixa do que a saída, muito mais baixa do que a saída. Então, somente esses fatores já mostram numericamente que aquele tipo de negócio não é um negócio viável. Então, é um negócio que realmente ele não tem crescido. A partir do momento que você não consegue superar todas as despesas da sua empresa, todos os gastos da sua empresa, e tem gente que nem sabe disso, viu? Tá cheio de gente que não tem nem sequer ideia do quanto ela tá enroscada, realmente ela já estagnou, que ela não conseguiu ainda alcançar um outro nível. Então, o espaço físico, de fato, ele não tem a ver necessariamente com essa questão de crescimento.